Isso. Então, começamos aqui. Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao simpósio temático no formato online. Esse aqui é o simpósio temático 9 do terceiro Seminário Internacional Áfricas, tá bom? Então, aqui cada participante com trabalho aprovado terá aproximadamente 10 minutos para apresentar seu trabalho. Depois haverá um tempo dedicado para os comentários dos coordenadores, os questionamentos de diálogo, né? Então, eu sou Silas Fiorotti, pesquisador aqui do Grupo Áfricas. Aqui está presente também o Ronald Lopes, que também é coordenador desse simpósio, e a Marilda Flores, também já deve estar entrando aqui. Então, o participante poderá compartilhar alguns slides durante sua apresentação, né? Se através do Zoom, tá? Então, se ele não conseguir compartilhar seus slides, a gente pode enviar para a gente, ou a gente deixa projetado o resumo do apresentador do trabalho, tá? Em caso de algum problema, aqui, com a reunião, com essa videoconferência, a gente se comunica por e-mail, a gente manda um novo link para vocês, tá? Então, mantenham o e-mail aberto aí. Todos os participantes devem preencher a lista de presença. Então, é importante, eu já coloquei o link aqui, porque é uma forma da gente ter o controle da presença e depois emitir os certificados de participação, né? Então, tem aqui o link do simpósio e a lista de presença, que eu coloquei aí no chat. Hoje, nesse simpósio, estão aqui inscritos 5 trabalhos para ser apresentados, tá? Então, que estão aqui, trabalho da educação de massa, a proposta do Círculo de Cultura em Guiné-Bissau nos anos pós-independência, da Antônia Lenilma Menezes de Andrade, né? Depois tem É fácil ser cristão quando se vive bem como eles, não passam fome, não andam a pé, não são humilhados de educação metodista e ação de mulheres angolanas no contexto de lutas pela independência de Angola, da Daelen Maria Rodrigues Pinheiro e Luiz Augusto Pinheiro Leal. Depois tem Educadora e Revolucionária Trajetória de Maria do Céu do Carmo Reis no processo de independência de Angola, 1960-74, da Leila Marques Elias e Luiz Augusto Pinheiro Leal. Depois, o quarto trabalho aqui, os desafios do ensino de história contemporânea de Angola e as memórias dos eventos de extrema violência, o caso do Holocausto Vigundo, de 1992 a 93, aqui do Felisberto Victor Chumba Luciano. E o quinto trabalho, estudo de história da África e de Angola e seu vínculo com a prática na Faculdade de Serviço Social da Universidade de Luanda, do Makimahon Nicola Fonseca. Esses são os 5 trabalhos, tá? Então, nós vamos aqui seguir a ordem de quem já está online, né? Então, nós vamos dar preferência aqui para quem está online e vamos esperando os outros participantes entrarem, tá bom? É importante só que quem esteja apresentando, outra coisa, nós estamos gravando essa sessão, né? Aqui através do Zoom, e depois nós vamos disponibilizar ela no YouTube, no canal do Grupo Áfricas. Então, desde já, nós já pedimos autorização para os participantes, tá? Para a gravação, para ceder esse momento de gravação. Então, nós pedimos que os apresentadores eles falem, olha, falo o seu nome e o título do trabalho, né? Para que no momento que as pessoas estejam assistindo a elas, esteja claro qual é o apresentador e o trabalho, tá
bom? Então, é isso. Então, quem que vai começar agora a apresentação? Eu acredito que seja a Leila, é isso? A Antônia. A Antônia já está presente? E se a Antônia não estiver presente, a gente passa para a Daeli. Então vamos para a da Ellen, né? Tá bom. Então vamos lá. Você tem alguma coisa para acrescentar, Ronald? Então, só realmente dar as boas-vindas, né, para todos que estão aqui. Não sei se vocês estão escutando alto e claro, porque meu fone está com um probleminha, mas qualquer coisa eu tiro, não tem problema. A gente vai fazer isso que o Silas falou, né? A Marilda está com um probleminha, ela está tentando resolver lá, aquela da coordenação também, sobre o áudio, né? Ver se ela consegue conectar e ficar aqui com a gente. Mas eu dou as boas-vindas para todos e todas, né? Espero que seja uma manhã produtiva para todo mundo. A gente vai estar aí nesse percurso de escuta dos trabalhos de vocês, né? Acho que é muito importante a gente fazer essa troca e nas discussões, abrir espaço para as discussões, né? A gente deixou um tempo considerável para as discussões, justamente porque a gente preza pela qualidade, né? Desses debates. Acredito que seja isso. Qualquer dúvida, vocês podem colocar no chat. O Silas está ali como âncora, mas eu vou estar aqui assessorando ele, eu e a Marilda. E as dúvidas colocam no chat, ou problemas, enfim, de qualquer natureza vocês podem colocar no chat. Tá bom? Bom trabalho a todos. A gente vai começar, então, a Antônia não chegou ainda, não tem problema, que assim que ela chegar, a gente coloca ela para apresentar imediatamente, tá bom? A gente vai começar com a da Ellen. É fácil ser cristão quando se vive bem como eles. Não passam fome, não andam a pé, não são humilhados. Educação metodista e ação de mulheres angolanas no contexto das lutas pela independência de Angola. Da Ellen Maria Rodrigues Pinheiro e Luiz Augusto Pinheiro Leal. Eu vou estar cronometrando o tempo de vocês, tá bom? Para a gente ter uma marcação aí bem precisa. Tá? Aí, quando tiver faltando aí uns 5 minutos, os 2 minutos, né? Eu vou dar 2 avisos. Tá? Quando tiver faltando 2 minutos, eu dou 2 avisos. Aviso de 2 minutos e depois aviso de 1 minuto. Tá bom? Aí vocês já vão saber que está chegando perto do tempo, de estourar o tempo. Tá bom, pessoal? Então é isso. Bom trabalho. Eu já vou passar, tá bom, Silas? Para a Daeli, tá? Okay. Daeli, seu tempo vai começar agora. Bom dia. Vocês conseguem me ouvir e me ver direito? Sim. Porque eu estou com um problema com a minha internet, e aí eu estou tentando entrar desde cedo e eu estou com esse probleminha de conexão, tá? Mas estão conseguindo me ver e me ouvir, certo? Sim, sim. Tá ótimo. Tá bom. Você quer que a gente projete o seu resumo? Não precisa. Eu fiz eu só não estou conseguindo, eu queria projetar o meu template, né? Mas eu não estou conseguindo. É por causa que mas é um problema no meu computador, eu creio. Eu estou com problema também de conexão. Mas eu vou tentar fazer a fala em cima dele, tá bom? Eu tenho um tempo de 10 minutos, é isso? Sim, eu estou começando a cronometrar agora, tá bom? Tá bom. Tá bom. Inicialmente, bom dia, né, a todos, todas e todes. É um prazer imenso estar aqui nessa manhã com vocês, fazendo essa partilha do meu trabalho junto com o professor, né, doutor Luiz Augusto Pinheiro Leal,
então, que é o coautor deste trabalho. Temos como título, né, é fácil ser cristão quando se vive bem, bem como eles, não passo fome, não ando a pé, não são humilhados. Educação metodista e ação de mulheres angolanas no contexto de dependência de Angola, né, de minha autoria, da Maria Rodrigues Pinheiro, e do professor Luiz Augusto Pinheiro Leal. Esse trabalho ele é uma parte da minha dissertação que vem sendo construída e que teve início lá na minha graduação em História. Então, fazendo uma introdução, né, acerca do trabalho, sobre o trabalho, o locus da pesquisa é o continente africano, ou especificamente Angola. Então, o trabalho ele passa por uns recortes, né, temporais que são o final do século XIX, para contextualizar a chegada da presença da Igreja Metodista, dos metodistas em Angola, e posteriormente isso, mais enfaticamente, né, lá o século 19 e 20, né, já com essa efetização das mulheres, né, da presença das mulheres nessa educação formal. Então, dando continuidade, né, o objetivo dessa pesquisa... Gente, vocês estão me ouvindo? Eu acho que eu caí. Não, sim, estamos ouvindo. Pode continuar. Ouvindo. Oi? Pode continuar, Débora. Tá. Travou aqui. Desculpa, gente. Voltei? Tá tudo bem. Não Tá travou bom. para nós. Tá, é minha conexão que tá horrível. Então, né, o objetivo da pesquisa, dando continuidade, é analisar, né, tem como principal objetivo analisar e compreender as missões protestante metodista em Angola e sua atuação no desenvolvimento da educação formal para meninas. Aí, especialmente pensando, né, essa análise na atuação, né, de uma mulher em específico, que é a Deolinda Rodrigues, e que atuou nessa luta pela independência de Angola. Deolinda Rodrigues, ela fez parte, ela foi educada, ela passou por esse processo da educação formal metodista e também uma agente, né, dessa luta anticolonial, e também fez parte, né, de um movimento independentista que é o MPLA. E aí a metodologia da pesquisa que nós utilizamos, né, uma pesquisa que ela é através dos acervos digitais, especialmente pela Associação ATD, a Fundação Mário Soares, e aí também utilizamos Memória da África e do Oriente, e também o Blake, né, com o site do Blake. E a pesquisa foi desenvolvida através dos acervos digitais, o qual possibilitou a análise documental a partir das condições e do lugar da pesquisadora, que é o meu lugar, né? Eu moro no Quilombo de São Benedito, aqui no norte, né, paraense. Então, eu venho da Amazônia e pesquiso, né, o continente africano, como eu já disse, especificamente Angola. Então, esse espaço geográfico, né, aí distante, a minha metodologia ela é voltada, né, através dos acervos digitais, em especial por causa dessa questão geográfica. Mas isso, né, não inviabiliza uma perspectiva de eu dar continuidade à investigação nos acervos presenciais. Então, é essa a minha perspectiva. A ida em campo, ela não é dispensável, né? Então, aí eu uso para referenciar a minha metodologia, o Almeida 2011, que ele fala justamente dessa nova forma de se pesquisar ou desse encurtamento, dessa redução no espaço. E aí vamos, né, falando dos resultados da pesquisa, e a chegada do metodismo em Angola, né, especialmente aí no final do século XIX, no último quartel, tem uma mudança
né, nessa reconfiguração, né, cultural. Então, a minha análise ela vai justamente pesquisar quais são essas mudanças, quais são esses impactos que a presença metodista, né, causa em Angola. E aí eu pesquiso não só a capital, né, Luanda, mas também outros lugares, o que muitos autores falam dos interiores de Angola, que é para onde muitos metodistas vão e fazem esse processo, né, dessa educação formal. E aí, dentro desse processo, né, a gente observa que tem a presença dos metodistas, mas que também eles utilizam, né, de uma tática que é da formação dos pastores locais. E aí, um dos pastores locais, né, que angolanos, que eu analiso, é o pastor Adão Francisco de Almeida, que é pai da Adeolinda Rodrigues. Então, essa questão educacional da Adeolinda Rodrigues, da presença dessa mulher, né, Adeolinda Rodrigues, nesse processo educacional e dessa relação dela com o MPLA e as lutas pela independência, ela está imbricada também aí por causa da sua família, né? Adeolinda Rodrigues, ela é uma assimilada, mas ela e também teve esse processo educacional por causa também que o seu pai ele é um pastor pastor metodista, né? Então ele também desenvolve esse trabalho. E aí a Adeolinda, desde os 9 anos, tem esse contato com o metodismo, tem esse contato com as relações metodistas com a educação, mas também tem esse contato com esses conflitos, né, que se está nesse contexto em Angola, que nesse momento Angola ainda era colônia de Portugal. E tem toda uma questão, né, para se pensar aí dessa presença metodista e esse conflito, né, dessa educação, que ora é uma educação pensada minimamente pelo Estado, né, português, e isso para uma certa população angolana mínima, e também a questão da educação metodista. Também analiso, né, mais especificamente a criação, né, através do metodismo de escolas e internatos específicos para meninas. E aí eu vou analisar especialmente na região de Quiongua, né, que é uma escola, tem-se uma escola lá, uma das que eu analiso, né, escolas voltadas para as meninas, tá bom. E aí eu uso a Yoronquê aí para se pensar, né, essas práticas sagradas separadas por sexo que foram estabelecidas e como isso reflete nos currículos escolares de Angola, né, das escolas, desses internatos. E aí, para finalizar também, né, já eu trago essa figura emblemática, que é a Deolinda Rodrigues. Deolinda Francisco de Almeida nasceu em 10 de fevereiro de 39, na região do Bengo, como eu já disse, filha de professores, né, de professores. O pai dela, além de pastor, era professor metodista, passou por várias regiões justamente por causa, né, desse deslocamento do pai dela. E aí, Deolinda Rodrigues, ela, em 56, lá adentra o movimento nacionalista, o que viria a ser, né, o MPLA como partido. E aí, Deolinda tem toda uma trajetória. Deolinda, dentro desse movimento, ela desenvolve essa questão educacional dela, né? Ela desenvolve todo um trabalho voltado, né, através da escrita, né? E aí ela também faz o papel de tradutora, tá ok. E aí, só para fechar, eu trouxe, né, o que dá o título à minha pesquisa, que é um trecho que eu analiso do diário pessoal da Adeolinda Rodrigues, e eu encerro com ele. A missão serve-nos de lugar do movimento clandestino. No escuro e no primeiro andar, e como o padre Andrade, esta batina atrapalha-me. Até nas reuniões de oração, nossos olhos falam política. Mas a dona Doroteia pensa que estão a meditar na palavra do Senhor. Estes missionários são bons cachorros, e penso que não vemos, nem sabemos a patifaria deles.
filhos da mãe. É fácil ser cristão quando se vive bem como eles, não passam fome, não andam a pé, não são humilhados. Então, aí, só para fechar, essa relação da Deolinda, que é uma relação também conflituosa com o próprio metodismo. Então, aí a gente vê faz essa análise, né, da presença metodista lá em Angola, e como a Deolinda, né, que está dentro do metodismo, ela vê isso. Então, essas diferenciações nessa educação e através da educação. É isso. Bom dia e muito obrigada. Isso, muito obrigado, Daeli. Boa tarde, sim. Desculpe, um deles está aí, mana. Por favor. Tem Gracias. Muito obrigado, Daeli. Então, agora vamos passar para o próximo trabalho, não é, Ronald? Então, vamos passar para o da Leila. Isso, exatamente. Eu vou projetar aqui, tá bom, Leila? Já recebi teu material. Ok, agradeço. Estão todos vendo? Tá tudo bem aí? Sim. Só maximiza a tela, né? Deixa no modo apresentação. Isso, ótimo. Tá bom, né? Tá bom. Tá bom, Leila. Eu vou estar também fazendo a mesma coisa que eu fiz com a Daeli. 10 minutos, tá bom? Quando tiver 2 minutos, eu acho que criou um ritmo legal, eu te aviso, tá? E Ok. quando tiver 1 minuto também, te aviso. Peço a todos que desliguem os microfones, né? Para não atrapalhar o andamento da Leila. E assim que você pedir, Leila, eu passo aqui, tá? Ok, ok. Pode iniciar? Pode iniciar agora. Ok. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Leila Marques Elias e eu sou graduada em História pela Universidade Federal do Pará. Esse trabalho, né, um título é Educadora e Revolucionária, a trajetória de Maria do Céu do Carmo Reis no processo de independência de Angola, de 1960 a 1974. Trabalho em parceria com o professor doutor Luiz Augusto Pinheiro Leal, que é professor da cadeira de África aqui na universidade, aqui no campus de Bragança, que é onde eu moro, né, em Bragança, Pará. Pode passar, professor. Bom, de início, a pesquisa tem como objetivo, né, que era o ponto principal, estudar as mulheres em Angola, né, nesse contexto aí da luta pela independência, anterior à independência de Angola, que acontece em 1975, né, então a gente estuda as mulheres antes, tá, antes desse período. E também tem um propósito de dar visibilidade, né, à contribuição que as mulheres tiveram nesse processo, ao longo desse contexto aí, processo de pré-independência. Pode passar, professor. Tem como objetivo geral investigar, né? E aí a gente já centra em uma mulher específica, tá? Que é a mulher em questão, é Maria do Céu do Carmo Reis, tá? Então, investigar qual a atuação de Maria do Céu do Carmo Reis no processo de luta pela independência de Angola, no período de 64 a 74, objetivos específicos, né, que a gente fez. Realizou um levantamento bibliográfico sobre essa mulher, e também a gente fez pesquisas em arquivos digitais, né, que no caso a gente daqui, fazer pesquisa em Angola dessa forma nos possibilita, né, encontrar os documentos para a gente realizar a pesquisa, e também analisar essas fontes documentais, né, que foram encontradas, que fazem referência à atuação dela nesse processo. Então, esse é os objetivos da pesquisa. Pode passar, professor. Então, a metodologia é uma pesquisa bibliográfica e documental, a base teórica da pesquisa foi o Fábio Chang de Almeida, que é um pesquisador que trabalha como é que a gente pode trabalhar as fontes digitais, né? Então,
ele foi bastante utilizado nessa pesquisa. E também os arquivos digitais, principalmente a gente pode citar aqui da Associação Sueca de Documentação, do Arquivo Lúcio Lara, e também alguns documentos que a gente encontrou na Fundação Mário Soares. Tá? Então, a gente consultou atas, discursos, correspondências, várias publicações daquele contexto, especificamente de forma mais aprofundada as correspondências, que a gente encontrou bastante desse contexto, e Maria do Carmo Reis é citada, né, então, sendo autora de várias delas. Pode passar, professor. A gente consultou também alguns trabalhos, né, como referencial teórico do Sócrates das Calos, também da Margarida Botelho Paredes, e sobre a Maria do Céu do Carmo Reis, a gente encontrou alguns da Cláudia Calmon Arruda, do Salvaterra Pérez e do Fábio Banqueiro Figueiredo. Então, foram algumas referências importantes para a gente ver, né, e o que Maria do Céu do Carmo Reis, de que forma era citada nesses trabalhos. Foi citada em alguns deles, foi o que a gente encontrou com referência citando Maria do Céu do Carmo Reis. Pode passar, professor. Então, a Maria do Céu do Carmo Reis é uma mulher que é importante desse contexto, que a gente conseguiu observar, porque ela integrou algumas organizações no período anterior à independência de Angola, e aí a gente pode citar, né? Ela teve uma passagem pela Casa dos Estudantes do Império, e aí depois ela integrou a Frente de Unidade Angolana e depois o Centro de Estudos Angolanos. Tá? Passa, professor. Na Casa dos Estudantes do Império, a Maria do Céu do Carmo Reis, a Casa dos Estudantes do Império ficava ali, né, em Portugal, e ela saiu de Angola, foi para Portugal, e era um local onde se agrupavam muitos estudantes naquele contexto, especificamente de Angola, mas também de outros países ali em África. E ali naquele espaço era onde muitos estudantes se encontravam, e alguns depois, Agostinho Neto, que depois se tornou presidente de Angola, e vários outros nomes que foram importantes nesse período. Surgiu ali um movimento, né, um movimento ligado à literatura, ligado à arte também, que era o movimento Vamos Descobrir Angola. Naquele contexto, eles buscavam ali dar um espaço, né, porque Angola sempre foi, desde que colonizada pelos portugueses, a literatura angolana e todos os outros aspectos da arte eram sempre ligados a Portugal, né? E ali, na Casa dos Estudantes do Império, é que surge aquele sentimento nacionalista de Angola, mais específico, né? De falar sobre Angola, dar espaço para falar sobre Angola, lutando ali pela independência, já dando as bases para a luta pela independência, na forma ali mais ideológica, né? Nesse primeiro momento, ali na década de 40, 50, e depois de 60, já no processo de luta armada, né? Eu trouxe uma citação aqui de Castelo, né? No sentido de qual era o sentido da criação da Casa dos Estudantes do Império, que, na verdade, foi criada por Portugal no sentido de fortalecer essa mentalidade imperial. Mas aí acaba acontecendo o contrário, né? É que onde esses estudantes do continente africano se juntam, vai surgir um sentimento de identidade mais africana, né? mais forte. E aí a Casa dos Estudantes do Império ela tem essa importância, né? Então, a Casa dos Estudantes foi encerrada ali, né? Foi perseguida pela polícia portuguesa em 64, perseguida também justamente porque agrupava esses estudantes nesse espaço, e foi encerrada as atividades dessa casa, né? Pode passar, professor. Outra organização que a Maria do Céu integrou foi a Frente de Unidade Angolana, e aí ela fazia parte desse grupo, que está na imagem aí, né? A gente pode perceber, a grande maioria deles eram homens, só Maria do Céu do Carmo Reis era mulher, que fazia parte desse grupo. Então, a gente tem alguns nomes aí que são importantes nesse processo de luta pela independência de Angola, né? O Lara, o Sócrates, enfim. Mas o que é importante a gente destacar que ela era uma mulher, né? A única mulher nesse contexto, especificamente nesse grupo. E essa frente de unidade, era tipo uma organização política, né? No sentido de que
tinha como objetivo integrar todos os grupos que pensavam em buscar a independência de Angola. Então, naquele momento, tinham várias organizações diferentes, né, cada uma lutando, vamos dizer assim, de forma individual. E a Frente de Unidade, ela tinha como objetivo mais geral integrar todos esses grupos e fazer e lutar em prol da independência de forma mais juntar todos esses grupos. Esse era o objetivo dessa frente. Pode passar, professor. Pode passar, professor, por favor. Então, desculpa, tem um erro aí de digitação, gente. Então, a Frente de Unidade, a data, tá? De 1962. A Frente de Unidade, ela foi fundada em 1962, né? Então, oi. 2 minutos. Tá ok. Ela foi fundada em 1962, então ela tinha como objetivo justamente essa integração desses grupos, e aí a gente encontrou alguns documentos que estão citados aí, mas também essa organização foi perseguida pela polícia portuguesa, foi fechada com tempo depois, né? Então, pode passar, professor. E aqui também a gente tem outra organização importante que Maria do Céu do Carmo Reis participou, que foi o Centro de Estudos Angolanos. Então, o Centro de Estudos foi organizado, ela saiu da FUA, e o Centro de Estudos que ficava em Portugal, né, depois saiu da FUA e que se encerrou, e o Centro de Estudos foi fundado em Argel, e lá ela também fez parte desse grupo, que era como se fosse um grupo de estudos, e aí esse Centro de Estudos ele tinha como objetivo estudar a África, né, de trazer informações sobre a África. As informações sobre a África até então eram feitas pelo viés do colonizador, pelo viés do português, né? Então, esse centro de estudo tinha como objetivo buscar mais informações sobre Angola de forma mais específica. E aí a gente encontrou vários documentos criados por esse centro de estudos, boletins, né? E também era um centro que tinha como objetivo criava manuais de alfabetização naquele momento para as crianças, jovens militantes, que poderiam ser futuros participantes da luta armada, tá? Então, é um espaço que a Maria do Céu atuou de forma bem intensa, foi no Centro de Estudos Angolanos. Pode passar, professor. 1 minuto, tá? Ok, vou só finalizar. Então, a Maria do Céu do Carmo Reis, ela ficava à frente dessa parte, né, lá no centro, na parte com relação à educação, instrução e educação militante, atuando especificamente na parte dos grupos de estudo ligado à literatura e à mulher, né, as mulheres angolanas. Ela fez parte dali da criação, da escrita do livro, que é uma referência importante quando a gente quer estudar Angola, que é o livro História de Angola, lançado em 65. E ela atuou de forma muito intensa no centro de estudos, que é a parte, digamos assim, que ela ficou a maior parte do tempo de sua vida atuando nesse centro ali no período anterior à independência de Angola. Pode passar, professor. E aí a gente traz justamente essa importância, né, de a gente buscar, procurar saber mais sobre as mulheres, porque geralmente o que se fala muito é dos homens, quando a gente busca referência, né? E as mulheres têm pouco espaço na questão dos estudos. E a Maria do Céu foi uma mulher que eu encontrei que tem bastante importância nesse contexto, por isso que eu quis e busquei pesquisar ela. E aí eu agradeço, tá? Finalizo por aqui, e aí a gente, no momento das observações, eu estou disponível. Obrigada. Muito obrigado, Leila, tá? Muito obrigado pela apresentação do seu trabalho, tá bom? Então, muito importante, né? Enfatizar o papel das mulheres. E agora nós vamos seguir com o Felisberto, é isso? Felisberto Victor Chiumba Luciano, ele está presente, tá? Sim, Felisberto tá. Felisberto, bom dia. Pode abrir o microfone. Alô, bom dia. Bom dia.
Bom, tudo bom, Felisberto? A gente vai dar prosseguimento aqui nos trabalhos e a gente já vai te dar a palavra. Vamos ter aqui 10 minutos, tá bom? Quando tiver 2 minutos, eu vou estar avisando, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida que está aqui na sala, pode colocar no chat que a gente vai estar respondendo também, né? Sobre lista de presença, que inclusive o link está no chat, não é isso, Silas? Isso. Então, eu vou dar 10 minutos e quando tiver 2 minutos eu te aviso e 1 minuto também eu te aviso para a gente finalizar. Você tem alguma apresentação, Felisberto? Não. Eu vou apenas fazer a minha comunicação verbalmente, não tenho aqui o suporte digital. Tá bom. Fica à vontade, tá bom? O seu tempo começa agora, tá? Obrigado. Uma vez mais, bom dia a todos e todas. Eu queria, em primeiro lugar, manifestar a minha efusiva gratidão à Universidade do Estado do Rio de Janeiro e, igualmente, ao Museu de História Afro-Brasileira por esta excelente oportunidade de partilhar com vocês esse espaço que, sendo virtual, ele produz uma interação real e uma construção colaborativa do conhecimento em relação às diferentes Áfricas que estão consignados aqui no tema deste terceiro seminário internacional agora realizado. Portanto, o presente trabalho que eu vou já daqui a mais alguns instantes avançar, realizado no âmbito deste terceiro seminário Áfricas 2022, cuja área temática é o ensino da história da África, tem como principal objetivo refletir sobre os desafios do ensino da história recente de Angola, fundamentalmente relacionados aos acontecimentos que tiveram lugar no período de 1975 a 2002, portanto, anos que foram marcados essencialmente pela proclamação da independência política de Angola e o alcance da paz, respectivamente. Vale dizer por acréscimo que, para tal, optamos por uma metodologia de trabalho que fosse o somatório da experiência acumulada por nós, de 15 anos de ensino da disciplina de História da África e de Angola em particular, combinando naturalmente com a pesquisa bibliográfica e análise de fontes orais, ou se quisermos, de testemunhos passados na primeira pessoa por quem viveu aquele período da história contemporânea de Angola. Vale destacar que assumimos aqui a perspectiva de Marco Selman, tanto sobre o testemunho. Esta perspectiva foi apresentada por este autor no seu interessante artigo intitulado Testemunho e a Política de Memória, o tempo depois da catástrofe, segundo a qual testemunho é a atestação da verdade via visualidade. Portanto, fica aqui patente a ideia de ocularidade e presencialidade, digamos assim, dos factos que fazem o tema desta nossa reflexão. Portanto, os eventos dramáticos de extrema violência que ocorreram em 1992 e culminaram em 93 aqui ao nível do nosso país. Portanto, como é sabido, Angola, e como já foi muito bem dito aqui nas apresentações que me antecederam, Angola, após um longo e penoso período de dominação colonial, deu início em 1961 à luta de libertação nacional, que culminou com a proclamação da sua independência no ano de 1975. E num estudo intitulado The Angolan Revolution, John Marcum, citado por Anderson, classificou o ano 1961 como o ano da rebelião. Portanto, foi um ano que marcou o final do período colonial em Angola, na perspectiva deste autor. Portanto, já Gonçalves, que é um outro autor que nós consultamos, a obra Angola a Fogo Intenso, publicada em 1991, para este autor, durante a luta pela independência de Angola, os três principais movimentos de libertação nacional, e aqui nos referimos nomeadamente à Frente Nacional de Libertação de Angola, ou FNLA, e o Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, e a União para a Independência Total de Angola, por várias razões, e aqui destacando razões endógenas e exógenas,
especificamente aquelas entre as endógenas, destacamos aqui as razões de natureza étnica. Estes movimentos de libertação nacional, estes movimentos apresentavam-se profundamente desunidos e desalinhados em relação ao futuro de Angola, pois no contexto da luta de libertação nacional contra o colono português, ou contra a autoridade colonial estabelecida em Angola, eles tiveram algum momento de desentendimento, desencontro e lutaram entre si na perspectiva de definir qual deles seria o próximo detentor do poder no país pós-colonial. Na mesma esteira de pensamento, Gonçalves assevera ainda que o problema étnico foi sempre apresentado como uma tentativa de divisionismo colonial, malgrado terem, portanto, este problema étnico tido razões históricas que remontam a períodos anteriores à era colonial. No entanto, a corrida ao poder, desencadeada no período transitório para a independência, estou aqui a referir-me dos anos 1974 para 1975, iria exacerbar este problema étnico e atingir particularmente os Ovimbundo. Os Ovimbundo, diga-se de passagem, é um povo originário da região centro e sul do país de Angola, digamos assim, o grupo étnico maioritário da população angolana, faz no total da população angolana 1/3 dela. Portanto, este grupo, já na insurreição de 1991 no norte de Angola, onde estes iam trabalhar como contratados nas plantações de café, já sofriam um elevado número de, digamos assim, de mortes e que muitas dessas eram associadas à sua simpatia à autoridade colonial e, por isso, desprezados pelos luandenses e, por extensão, pelos povos do norte de Angola e particularmente os Bacongos e um pouquinho mais para a região do Bengo, Luanda, Malange, os povos Zambundo. Portanto, tributária deste contexto, as lutas pela libertação de Angola culminaram com as assinaturas do Acordo de Alvor, em 1975, entre Portugal e os 3 movimentos de libertação nacional de Angola, feitas num contexto fortemente marcado pelas influências ideológicas das superpotências saídas da Segunda Guerra Mundial. Portanto, refiro-me aqui aos Estados Unidos da América e à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Portanto, esse contexto também foi pontuado pelas rivalidades políticas com fortes conotações étnicas entre a FNLA, MPLA e UNITA, cuja expressão mais trágica foram os 27 anos de guerra civil, que resultaram em centenas de mortes, destruição das infraestruturas comunitárias, sociais e econômicas do país, deixando um traço profundo em traumatismos que ainda hoje se fazem sentir na vida das comunidades. Portanto, visto que a guerra civil angolana foi marcada por eventos de extrema violência, alguns destes eventos destacaram-se pelo requinte de barbaridade e por não terem ocorrido no campo de batalha. Destarte pelo seu alcance mediático, político e acadêmico, se quisermos, podemos destacar o 27 de maio de 1977 e aqui, para aquilo que nos interessa nesta reflexão, o genocídio ou holocausto Ovimbundo de 1992-1993, sendo que este último, diga-se de passagem, não tem merecido a mesma atenção quando comparado ao primeiro evento, portanto, 27 de maio. Este genocídio de 1992-1993, que é o ponto focal da nossa reflexão, e desde já vale aqui salientar, que consubstanciou-se essencialmente no massacre coordenado e meticulosamente orquestrado pelas autoridades governamentais, com a participação ativa das forças de defesa e segurança em vários pontos do país, que culminou, portanto, no assassinato de centenas de indivíduos da etnia Ovimbundo e em menor número de alguns indivíduos de outras etnias, essencialmente simpatizantes e militantes do partido UNITA, ou não. 2 minutos, Felisberto. Exatamente. Como resultado da violência que se seguiu, o primeiro pleito eleitoral da história política do país, portanto, estes acontecimentos vão pontuando a realidade atual, não só política e social da Angola, e
Durante muito tempo, estes eventos foram mantidos em quarentena epistemológica, pois o fechamento político do país e os tabus associados a alguns acontecimentos de triste memória da história de Angola configuraram-se em autênticas cicatrizes neurais de uma ferida mal sarada que, no plano mental, psicológico e até espiritual, ainda impõe alguma dor e ressentimentos que obstaculizam a efetivação do processo da construção da paz em Angola. Diga-se de passagem que, desde o calar das armas e o consequente fim do conflito militar em Angola, ocorrido em 2002, Angola vai trilhando um caminho desafiador da construção da paz, fundamentalmente na sua dimensão material, pois no plano imaterial... Um minuto, Felipe. Exatamente. As almas que perderam a vida naquele trágico evento, bem como os seus entes queridos, clamam por uma outra abordagem. E essa abordagem foi introduzida a partir de 2019, no segundo ano do primeiro mandato do presidente João Lourenço, quando ele criou uma comissão para a implementação de um plano de reconciliação em memória das vítimas dos conflitos políticos ocorridos em Angola, de 1975 a 1992. Portanto, nós achamos que este processo de reconstrução pós-conflito, da construção da paz, tem sido muito politizado. E a lógica tem sido elaborada tanto na perspectiva do top-down e não do bottom-up, e isso tem feito com que o processo não seja efetivo. E nós aqui podemos também olhar para a dimensão multidisciplinar da construção da paz, e evocar aqui outros atores, a par dos políticos, como a sociedade civil, as instituições que a formam, e aqui chamar com particular atenção o papel da escola. A história de Angola, num contexto atual, ela é chamada a desempenhar um papel ativo na construção da paz, e a disciplina de história tem naturalmente um papel fundamental a desempenhar nesse contexto, um papel que eu eventualmente terei a oportunidade de destacar outros elementos se me for dada a oportunidade de falar um pouquinho lá mais para frente. Por agora fico-me por aqui para responder aqui a imposição, passa a expressão da limitação do tempo nesta comunicação. Muito obrigado. Isso, muito obrigado, Felisberto, Victor Chunda, Luciano, pela apresentação do seu trabalho. Aí o desafio do ensino de história de Angola e as memórias de extrema violência, o caso do Holocausto Ogbimbundo, de 92-93. Muito obrigado. Agora seria o Mac Mahon, né? Mas ele não está presente, Mac Mahon. Então, nós vamos para a Antônia Lenilma, que o primeiro trabalho, ela está presente, né? Antônia? Isso. Pode abrir seu microfone. Bom dia a todos e todas. Acho que com o atraso aqui, então, eu perdi no tempo, acredito. Não, tudo bem. A gente optou por esse horário para possibilitar os africanos também, né? Por causa do fuso horário, a gente optou por horário mais cedo. Tá bom? Então, o Ronald, ele vai controlar o seu tempo aí, né? Mas não é nenhum autoritarismo, é para a gente manter a dinâmica melhor. A gente gerir aqui, né? O papel do controlador do tempo, é o papel chato, mas necessário. Seja bem-vinda, bom dia. Tá bom, Antônia? Seja bem-vinda também todos os que estão chegando agora também. Eu vou estar dando espaço para você, a sua fala, o espaço de fala, tá bom, Antônia? São 10 minutos de apresentação. Você tem algum material de PowerPoint, PDF, algo assim para apresentar? Eu tenho um PowerPoint, eu mandei para o e-mail do professor Silas. Como eu mandei rápido aqui, eu acabei mandando sem o conteúdo, mas ele foi agora, tem uns 5 minutos que eu mandei, 10 minutos. Tá bom. Mas eu também estou com ele aqui, porque... Você quer que eu abra aqui? Porque eu nunca... Eu nunca consigo... Eu vou compartilhar. Posso tentar partilhar aqui.
Tá. Não, eu baixei aqui, deixa eu partilhar. É que eu nunca consigo partilhar pelo Zoom. Aí eu fiquei logo receosa. Não, tranquilo, tá tudo bem. Enquanto a gente se prepara ali, o Silas se prepara, se o Silas não conseguir, você pode mandar por o meu e-mail também, e aí eu coloco o meu e-mail no chat, também não tem problema. Enquanto o Silas está se preparando ali, não esqueçam de preencher, para quem chegou, a lista de presença. Eu vou copiar aqui para todo mundo, vou colocar no chat. Essa é a lista de presença. Não deixem de assinar, pessoal, porque é importante para o certificado de vocês. Tá bom? Você pode colocar o link do Zoom aqui no chat também, para mim? Sim. Sim. Porque eu vou mandar para o McMahon, está mandando e-mail para mim. Eu vou mandar novamente para ele. Quem também tiver algum conhecido também, algum colega que está fora daqui da sala e está tentando entrar e não consegue, pode enviar esse link também, que está no chat, para ele. Deixa eu responder ele aqui. Isso. Enquanto o Silas está ali se preparando, Antônia, eu vou... são 10 minutos, quando tiver faltando 2 minutos, eu te aviso, e quando tiver faltando 1 minuto, eu te aviso para você finalizar, tá bom? Ok. Depois, ainda a gente não abriu para as questões, a gente está vendo os trabalhos, ainda acho que você vai ser a última, porque o McMahon não chegou ainda, não é isso, Silas? Ele mandou um e-mail, eu vou mandar o link aqui de novo para ele. Ele está tentando entrar. De qualquer forma, eu vou colocar o seu tempo aqui para rolar, tá bom, Antônio? Quando eu te der o espaço de fala, o seu relógio começa a rolar. Lembrando que também, pessoal, quem está assistindo, seria bom estar anotando as questões, comentários. A gente vai depois abrir para os debates e o pessoal pode se inscrever, né? A gente coloca uma fila de ordem, né? De chamada, e para a gente poder, nessa manhã, trocar informações, trocar comentários, tá bom? Observações, eu já tenho vários aqui, para todo mundo. Tá bom? Antônia, vou passar a palavra para você, tá certo? Seu tempo começa agora. Pode começar. Oi, já começou? Estou travando. Não, Bom pode dia falar a que a gente está todos, te ouvindo. todas. Eu sou Antônia Lenilma Menezes de Andrade. O título do meu trabalho para essa apresentação hoje é Educação de Massa, a proposta do Círculo de Cultura em Guiné-Bissau nos anos pós-independência. Esse é um recorte do trabalho que eu estou desenvolvendo no doutorado em Educação Escolar pela Universidade Estadual de São Paulo. É um trabalho que a gente vem fazendo aí há algum tempo já, né, processo de escrita. Essa é uma temática que é bem importante por conta de que pensar nos processos revolucionários em determinados momentos, a gente pensa muito nas questões das armas, de como se dão esses processos dos militantes, mas em Guiné-Bissau, nos processos de bem específico da ideia do seu grande idealizador, né, da Revolução, que é o Amílcar Cabral. Então, esse trabalho de hoje eu trago para a gente fazer uma reflexão, para a gente pensar sobre o papel da educação, né? Então, um dos nossos objetivos é fazer uma releitura da proposta de alfabetização denominada Círculo de Cultura, que foi implementada nos anos pós-independência em Guiné-Bissau por Paulo Freire e sua equipe IDAC. Então, Guiné-Bissau, ela passa por um processo de colonização extenso, denso, que
intensa, em que deixa a população extremamente a par da educação, é desrespeitado de todas as formas, e pós o processo de luta por libertação, uma das prioridades do PAINC, uma das prioridades era a educação. Então, como trabalhar essa educação? E, antes da total libertação, foram feitas algumas experiências de educação nas zonas libertadas em Guiné-Bissau. Mas, no processo de pós-libertação, foi feito um convite a Paulo Freire, né, através da igreja metodista, Churchill, foram convidados tanto Paulo Freire, que havia, na década de 60 aqui no Brasil, e na década de 50, aqui no Brasil, na década de 60 no Chile, 66, 67 no Chile, feito um trabalho com uma metodologia chamada ciclo de alfabetização para adultos, em que se ensinava a ler a realidade, a escrever, a alfabetizar os adultos em um tempo curto, em um tempo bem, um tempo bem restrito. Então, para além do fato de alfabetizar, o círculo de cultura, ele tem premissas que se aproximavam muito das ideias revolucionárias de Amilcar Cabral, assim como daquele momento que Guiné-Bissau estava vivendo. Então, eles foram convidados para lá para fazerem um trabalho de alfabetização. E por que alfabetização de massa? De massa, porque se entendia que era preciso alfabetizar todos os adultos de Guiné-Bissau, seja do espaço rural, seja do espaço urbano. A princípio, foi alfabetizado nos quartéis, mas era preciso se estender até aos espaços rurais, aos espaços urbanos de Guiné-Bissau, especialmente na capital Bissau. Então, eles vão para lá fazer esse processo de alfabetização. Então, alguma das questões que a gente aborda, quais as aproximações existem entre o método de cultura de Paulo Freire, o Círculo de Cultura, e as ideias de construção ou reconstrução de Guiné-Bissau, né? Qual o papel do Círculo de Cultura cumpriu, né, para a independência de Guiné-Bissau, como a alfabetização de adultos servia para o fortalecimento dos ideais revolucionários do país? Educação, como que o processo educacional ele se aproxima de forma muito intensa e ele é fundamental nesse pós-independência. Pode passar, Marta. Então, a educação pós-colonial, a chegada de Paulo Freire, né? Então, como que era essa educação antes da independência em Guiné-Bissau, no processo de colonização? Nós tínhamos uma educação colonial, obviamente, né, cheia de preconceitos étnicos, cheia de limitações. A educação era para filhos de portugueses ou seus aliados, para ter acesso à educação oficial oferecida pelo governo. Então, a população como um todo não tinha direito a uma educação dita formal. E aí, num outro momento do trabalho, a gente entra, inclusive, em debate dessa questão, o que é a educação formal, qual a importância da educação formal em uma sociedade que ela é oral, em uma sociedade que tem outros conceitos de educação, né? Mas dentro dessa perspectiva de uma educação formal, a educação ela é altamente direcionada para os filhos de portugueses ou para as elites que viviam em Guiné-Bissau e que faziam parte ali somente da administração. E essa educação era somente no espaço urbano, né? Uma educação que era direcionada para a administração de Guiné, em especial da capital Guiné-Bissau, né? Então, com a chegada de Paulo Freire em Guiné-Bissau, em 75, Paulo Freire, abrir um parêntese, Paulo Freire, ele passa um ano inteiro, de 74 até 75, no ano 1 da Revolução, ele passa um ano inteiro se correspondendo através de cartas, né, com o Mário Cabral e com a equipe de professores que foram coordenar o projeto em Guiné-Bissau, para ver quais eram as condições, para entender um pouco sobre como funcionava a estrutura em Guiné-Bissau, a estrutura educacional. Ele não podia ir em 74, ele primeiro queria compreender como é que funcionava, e ele passa um ano todo se correspondendo com Mário Cabral e com sua equipe para poder ir a Guiné-Bissau. Então, em setembro de 75, ele vai, junto com a equipe do IDAC, para Guiné, para ver a realidade, para pisar no chão guineense, para entender quem era Guiné, porque o ciclo de cultura, uma das propostas é compreender quem são os sujeitos
onde nós vamos trabalhar, onde nós vamos alfabetizar, porque para um dos princípios epistemológicos do ciclo de cultura é que ninguém educa ninguém. A educação ela é feita no processo, ela é feita a partir da realidade dos sujeitos envolvidos nas ações históricas e sociais do determinado lugar. Você não chega com uma cartilha pronta, você não chega com um material pronto e passa o conhecimento, ele não é um conhecimento vazio, então ele é feito a partir da realidade dos sujeitos. Foi assim aqui no Brasil, em Angicos, Pernambuco, onde foi feito o processo de alfabetização de mais de 300 trabalhadores rurais, a partir do ciclo de cultura e das suas ideias de palavras geradoras, e seria assim em Guiné-Bissau. Então, Paulo Freire precisava saber quem era a população, quem era aquela estrutura, de que forma eles podiam, de fato, intervir ou dar o mínimo da sua contribuição, como ele diz no seu livro Cartas à Guiné-Bissau, dar o mínimo da sua contribuição em um país que vivia uma revolução, que tinha acabado de sair de um processo de independência, de dependência, mas que estava muito novo ainda na sua consolidação, né? Então, quando ele chega, ele encontra uma estrutura ainda em processo, né? Mas ele encontra algumas mudanças já. As instituições que antes eram dos colonizadores, estavam nas mãos dos colonizadores, elas foram conquistadas, elas foram nacionalizadas, né? E aí a gente tem os vários institutos, os liceus, que eram dos portugueses e que passam para os cuidados da nova administração pós-independência. Uma das primeiras coisas que o governo do país que era somente, única e exclusivamente para tirar a identidade indígena, como o próprio Amílcar Cabral fala em seu livro, né? Então, tem uma série de... Pode voltar lá no Jade? Então, assim, tem uma série de encontros que Paulo Freire tem ao encontrar a África, né, ao encontrar, em especial, Guiné-Bissau, que já estava em processo de mudança. Então, dos pontos chaves do programa de educação, da tentativa de estruturação de um sistema de ensino em Guiné-Bissau, era fazer um programa de educação em massas para adultos, né, para adultos. Esse era um ponto chave, por quê? Segundo a literatura, segundo K. Mendes, Almeida, 98% da população adulta de Guiné-Bissau eram analfabetos. Isso analfabeto do ponto de vista da educação escolar. Né, da educação escolar. Deixa isso bem claro aqui, porque a gente sabe que o continente africano, em suas diversidades, a oralidade é um dos pontos chaves de educação. Né? Então, do ponto de vista da educação escolar, 98% da população adulta era analfabeta. Então, era preciso construir um programa que atendesse, em especial, essa população. Mas era qualquer programa? Não. Era um programa que entendesse a realidade de Guiné-Bissau, entendesse o processo de luta de libertação, para que alfabetizasse esses adultos dentro de uma ideia de militância revolucionária, na reconstrução de um país que estava saindo de um processo de luta e que precisava do seu povo consciente, para dar prosseguimento às demandas que era existente naquele momento. Né? Então, esses processos que deveriam ser pensados e implementados tanto nos espaços rurais quanto nos espaços urbanos. Né? Quando Paulo Freire e sua equipe chegam em Guiné-Bissau, eles viram que os soldados que haviam lutado, os militantes, soldados não, os militantes, né, porque o Amílcar Cabral deixa muito claro que era importante que os revolucionários se entendessem como militantes na luta e não como soldados. Eles não eram soldados militares, eles só eram soldados militantes, né? Então, tem uma diferença substancial, uma diferença epistemológica muito, muito grande. Então, entender-se como militante, um soldado militante. Nos quartéis de Bissau, a educação do ciclo de cultura deu super certo. Por quê? Porque o conteúdo passado fazia sentido, porque tinha um direcionamento, e então já tinha uma organização. Entretanto, quando essa educação, essa tentativa passa para as cidades,
aí as coisas foram se modificando porque a realidade era outra, né? Então, uma das coisas também que o partido, de imediato, no pós-independência, no ano 1 da independência, faz é tirar a educação da mão da igreja, né? Então, a educação passou a ser laica, porque era a igreja que controlava, a igreja junto com o Estado que controlava a educação em Guiné-Bissau, né? Então, como eu já vou finalizar, a gente pode dialogar um pouco mais sobre esse processo de alfabetização e a importância da educação, da alfabetização de adultos, de reconstruir Guiné-Bissau com a ideia de que a educação ela é fundamental. Obrigada e bom dia novamente. Isso. Então, muito obrigado, Antônia. Nenilma Menezes de Andrade, Educação de Massa, proposta do Círculo de Cultura em Guiné-Bissau nos anos pós-independência. Obrigado pela sua apresentação. E nós tínhamos inscrito aqui mais um trabalho do McMahon Fonseca, mas eu mandei o link para ele, mas pelo visto ele não está conseguindo entrar, acho que ele está com algum problema na conexão, tá bom? Então, infelizmente, tem esses problemas, né? A gente não pode prever tudo, mas vamos dar prosseguimento ao... Então, nós tivemos aqui a apresentação de 4 trabalhos, né? E vamos dar a palavra aqui para os coordenadores, né, fazer alguns comentários. Eu não sei se a Marilda, ela... Eu consigo. Está conseguindo me ouvir agora? Estamos conseguindo. Deixa eu tentar abrir aqui. Pode continuar, Silas. Aí, na hora que você... Você conseguiu acompanhar as apresentações? Você pode fazer os seus comentários. Então, tá bom. Tá? Deixa eu tentar me apresentar aqui, pessoal. Eu gostei muito do material, porque eu estava com problemas técnicos, aí estou com outro aparelhinho aqui, mas vai dar certo. Essa é uma oportunidade muito boa que a gente pode estar apresentando nossas pesquisas, né, e com as trocas, e a gente tentou fazer assim, algumas questões para contribuir de alguma forma com a pesquisa, né? Eu vou falar direto, porque aí pode... Deixa eu abrir aqui. O primeiro trabalho foi o da Elaine, isso? Sobre... É fácil ser cristão. Eu botei aqui, eu coloquei 2 questões para... Qual as características da educação cristã que, de repente, auxiliou, contribuiu para esse ativismo de Deolinda? Porque não só de Deolinda, mas a educação metodista, essa educação cristã, né? Ela foi um diferencial, até porque Deolinda, o primo, né, Agostinho, eles faziam parte de uma elite. Então, pelo fato de ter participado de um sistema de educação, ela já não é tão... como que eu vou buscar? Ela não é tão diferenciada assim daquele grupo. Então, ela faz parte de um grupo, assim como a outra que foi citada também, que é uma elite local. Até porque essa educação cristã, ela acaba... A Igreja Metodista, né, influenciando através da educação nesses projetos, nesses processos também. Para o trabalho da Antônia, eu pensei aqui, porque nós temos algumas pessoas do nosso grupo também que trabalham com Paulo Freire, tem a tese da Priscila, que trabalha com essa educação de Paulo Freire em Angola. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse círculo da cultura, círculo de cultura. Como assim? De que forma essa escolaridade foi fundamental para a construção da nação da Guiné? Essa construída no círculo de cultura.
Para o Luiz Augusto, não, Luiz Augusto, que apresentou junto com a Leila, não é isso? Eu também perguntei sobre os manuais para a formação da nação angolana. Eles ainda são essa base para a sociedade? Porque Maria do Céu também, como mulher, assim como Deolinda, tantas outras, a gente encontra um revisitar dessas mulheres, principalmente século XX, pós a Guerra Civil, e agora nesse contexto que as mulheres estão tendo, elas estão buscando outro espaço, então a gente descobre o Estado revisitando algumas mulheres, talvez por conta de um modelo, né, que é o que eu estou trabalhando agora. O Felisberto, ele fala em reconciliação nacional. Eu mais aponto essa divisão ideológica no país. Aí eu faço uma pergunta: não há interesse nacional em discutir esse evento? Por que não tem o interesse nacional na discussão desse evento que você vai citando? E porque esse último não apresentou, não é isso? Isso. O último, não, o estudo de História da África e Angola é prática na Faculdade de Serviço Social. Ele não... É isso. E aí a gente leu e, de alguma maneira, eu estou bem interessada para depois estar ouvindo a fala de vocês, tá bom? Eu vou só fechar minha tela aqui, porque eu estou no celular e ele descarrega um bocadinho para tentar melhorar a transmissão. Parabéns a todos vocês, viu, gente? Parabéns. Tá bom. Obrigado, professora Marilda Flores, aqui, pesquisadora do Grupo Áfricas. Também ela também pesquisa sobre a Deolinda Rodrigues, também, né? Conhecedora. Tal, também pode dialogar aí com a da Ellen, com os outros pesquisadores. Isso aí. Ronald, você tem algumas considerações, algumas questões? Sim. Fica à vontade. Bom, eu agradeço a todos e todas, né? Todos, porque foram trabalhos assim muito interessantes. Eu gostei de todos, assim, me agradou muito. Fiquei interessado por todos também. Separei bastante questões aqui. Eu acho interessante assim a gente até depois retomar de alguma maneira, né? Mas eu vou perguntar para da Ellen Maria algumas considerações também, comentários, né? Então, da Ellen, quando você seu trabalho ele foi a educação metodista e a ação de mulheres angolanas, né? No contexto da independência e tal. Assim, eu tive uma questão aqui sobre metodismo. A gente sabe que metodismo não é um monobloco, né? Metodismo, você tem vários metodismos, né? Então, existe uma determinada educação metodista em curso ali. Então, não se trata de toda a educação metodista, se trata de uma educação, uma determinada educação metodista que está forjando mentalidades revolucionárias, digamos assim, né? E aí eu queria te perguntar o que você está chamando de metodista, né? Das missões protestantes. E bom, também protestante é um conceito, né? É um conceito político. Então não é um conceito religioso. O conceito religioso no protestantismo ele é um conceito ideológico, né? E aí a gente precisa passar esse termo protestantismo por um tratamento político, né? E aí, bom, esse é o ponto, né? Esse é um ponto. Então, como você está trabalhando esse termo metodismo? Me parece que também tem a missão como um movimento clandestino,
Mas clandestino para quem, né? Porque você tem ali as estruturas da igreja, como escola dominical, por exemplo, né? Os metodistas gostam muito de escola dominical, mas, ao mesmo tempo, eles estão conspirando, fazendo uma subversão. Como é que é isso, né? E o termo assimilado, que tem muitos problemas. Eu queria que você comentasse também, esclarecesse um pouco mais sobre esse termo assimilado que você usou na sua fala. Bom, esse é um ponto. Para Daeli, parabéns, viu, Daeli? Tá muito bom o seu trabalho. Para Leila, educadora revolucionária de Maria do Céu, né, do Carmo Reis, que você está estudando a trajetória dela ali, de 60 a 74. E eu fiquei me perguntando, no meio daquelas homens todos ali, inclusive o Agostinho Neto aparece ali, enfim, esse movimento literário que ela está inserida, esse movimento intelectual, na verdade, né? E que essa galera toda vai para a França, né? E depois volta. Então, eu queria exatamente isso. De que maneira ela consegue acompanhar esse grupo? Porque ela tem aí um entrave do patriarcalismo aí, né? A gente não pode se deixar levar por uma, como você bem pontuou também, por uma pseudo-inserção igualitária ali dentro desse movimento intelectual, né? Então, como que ela consegue acompanhar esse grupo patriarcal, né? Como que ela faz? Ela entra dentro da lógica falocêntrica, né? Ela pode sair também dessa lógica falocêntrica. Como é que ela negocia com essa lógica falocêntrica dentro do movimento intelectual? Acho que isso é uma questão que talvez seria até de banca para você, Leila. E que, não sei, daí a gente vai discutir isso com o seu orientador, mas eu acho que é uma questão bem interessante. Leila, da Ellen, depois a gente tem o Felisberto, né? E a Antônia, eu vou deixar a Antônia por último, e vou para o Felisberto. Felisberto, o que acontece? Bom, a gente sabe lá o dia da purga, né? Que é um dia bastante triste da história de Angola e que parece não, virou um tabu, né? Virou um tabu tocar nesse assunto. As famílias quando você vai pesquisar sobre as famílias que foram dizimadas, que foram exterminadas, né? Você não consegue, né? Ou se você consegue fazer um trabalho, não consegue publicar, e tem esses entraves todos aí, né? A purga contra os ovimbundos. Me parece que esse último dia 30 de outubro completou 20 anos, né? E aí uns falam que foram 20 mil exterminados, 50 mil exterminados, enfim. Me interessou muito o termo que você utilizou, holocausto, para tirar do eixo ocidental, né, europeu, eurocêntrico, a questão dos judeus, né, e retirar desse eixo e colocar no eixo africano. Você tem vários holocaustos, né, na África, então isso também me chamou a atenção. É interessante no seu trabalho, eu recomendo realmente continuar a utilização desse termo e trabalhar ele mais, né, que eu achei muito legal. Então, esse holocausto do Ovimbum, né? A questão que se coloca, o Felisberto, é que você tem aí um desencadeamento de um luto também, viu, Felisberto? Um luto histórico, né? Digamos assim, um luto de longa duração, tá? Luto de longa duração. Eu acho interessante você pensar também nessa forma. Eu sei que você não trabalha com morte, mas seria bom deixar marcado ou traçado esse luto de longa duração. Porque, assim como você falou lá do Citavale, né, de 77, né, de 1º de agosto de 77, o Holocausto de 77 tem um rosto que é o Citavale.
E o Holocausto também, que você está estudando de 92, 93, também tem um rosto, né? Então, eu deixaria essa questão para você, qual rosto você delinearia, qual rosto você desenharia? Porque, gente, quando se trabalha um extermínio nesse nível, tem que ter um rosto, né? Então, eu acho assim como o Cita Vale, né? Teve um rosto, eu acho que também o Holocausto dos Ovimbudos de 92 deveria ter. Acho que seria um caminho para você pensar sobre isso também. E como é que seria esse rosto, né? Tendo como base os holocaustos anteriores de 77, como, por exemplo, o de agosto de 77. Tá certo? Porque aí fica didático, né? Inserir isso dentro do ensino da história. Eu sei que está tudo muito recente, 15 anos, mas, como você bem teria dito, mas eu acho que é uma ferramenta bem didática assim, para você trabalhar talvez esse rosto, que eu estou misturando aí com a pedagogia, né? Esse rosto do Holocausto Ovimbundo, né? Tá, beleza. Tudo bem aí, gente? Eu vou perguntar agora, por último, vou deixar a Antônia. Tudo bem, estamos acompanhando. A gente tenta ir tempo, a gente vai até 9h40, né, Silas? Isso. A gente tem uma tolerância de uns 10 minutos, talvez? Sim. Ah, legal. Então, vou ser um pouco mais rápido aqui na Leila. Na Leila, não, na Antônia. Antônia Lenilma. Antônia, educação de massa, né? Educação de massa, século XX, clássico, né? A educação de massa só surge aí na segunda metade, com mais firmeza, né? Mais consolidação na segunda metade do século XX. Só que eu não sei se você conhece o trabalho da Aniele Fernandes de Souza. Seria bom você entrar em contato com ela, ou alguma coisa assim, que ela apresentou na última semana de História Política da UERJ. Tá? Ela apresentou sobre a pedagogia socialista na África. Então, eu recomendo muito para você o trabalho dela, que é sobre as experiências educativas do Partido Africano de Independência, da Guiné-Bissau, né? O PAIGC, isso, PAIGC, que é a educação do Partido da Guiné-Bissau. É até difícil falar esse nome, né? Mas a Aniele ela vai dizer o seguinte, ela vai trabalhar essa pedagogia socialista, essas experiências do Amir Cabral. Eu sei que você está indo na linha freiriana, também seguindo ali alguma coisa da esteira da Priscila, que você também já sabe, como a Marilda já tinha falado para você. Só que tem, não sei se você já conhece, a Fundação do Homem Cabral, tem bastante documento lá também, né? Ele vai fazer 50 anos, certo? Ano que vem, de assassinato, e vai ter trabalhos... Para mim, está travado para vocês? Não. Aqui para mim, não. Da Ellen? Está travado para ti, da Ellen? Para fechar, para eu fechar aqui, Antônio, Paulo Freire ela chega a dizer que Paulo Freire não deu certo em Guiné-Bissau. Quem deu certo em Guiné-Bissau enquanto educador revolucionário foi Almir Cabral. Então, entrou em questão, você entrou em questão aí. Aí eu queria que você me explicasse se isso procede ou não. Talvez não sei, eu queria te ouvir depois. Acho que é só isso, Silas. Só isso tudo. Isso aí. Então, obrigado aí, Ronald e Marilda. Depois vocês, os apresentadores, podem entrar em contato com os coordenadores também, trocar figurinha, né, por e-mail, a gente mandar as referências e tal. Eu achei interessante essas questões sobre as hipóteses, né? Então, os apresentadores
falarem também sobre as hipóteses e vocês pensarem também no texto final, né? Que elaborarem, eu acho que vocês estão elaborando, ou já está elaborado o texto final, porque nós vamos publicar livros, né? A partir desse seminário, nós não vamos publicar os anais do evento, nós vamos publicar livros físicos e e-book. Então, a gente recomenda que vocês façam a revisão do texto e enviem até o começo de dezembro, que esses textos serão publicados em livros, né? Então vocês podem também levar em consideração os comentários e incorporar no texto de vocês, né? Então, vocês têm um tempo aí, eu acho que era interessante vocês enfatizarem as hipóteses de trabalho, né? Olha, por que a educação, o papel da educação na construção de paz, né? Do Felisberto, né? Essa questão de que muitas vezes a anistia não resolve a questão, né? Anistiar, fazer acordo, aliança, muitas vezes não resolvem as questões, né, dos crimes, né? No Brasil mesmo, sempre se fala de anistia irrestrita, né, para resolver a questão, mas não é uma coisa que resolve também, né? Então, qual que é o papel, qual que é a hipótese, o que a escola, nessa construção de paz, o que a escola pode fazer com isso, sem anistiar, né, os responsáveis, né? Como que a escola pode desempenhar esse papel, né? E as outras hipóteses aqui da de Olinda, da igreja, né? Da igreja metodista. A de Olinda também estudou no Brasil, né? É interessante que ela ficou um período aqui no seminário, ela cursou teologia aqui no seminário da igreja metodista aqui em São Bernardo do Campo, né? E nesse período ela escreveu os diários também, né? Uma parte dos diários dela. Então, é interessante, né? Então vocês, os apresentadores aqui, eles podem falar alguma coisa sobre as hipóteses de trabalho, comentar aqui tentar responder essas questões levantadas aqui pela Marilda, pelo Ronald. Então, vocês fiquem à vontade aí, nós temos mais alguns minutinhos, né? E a gente pode aproveitar isso, e se a gente não conseguir, a gente pode depois continuar através do e-mail. Então vamos lá. Da Ellen primeiro, isso? Isso, professor. Né, inicialmente, muito obrigada aí pelas contribuições. Cada palavra, cada contribuição é muito significativo para a pesquisa, para se pensar a pesquisa, para voltar para a pesquisa, e para esse choque, né, de sair da sua pesquisa e ouvir. Então, agradecer imensamente pelas contribuições, pelas colocações, porque isso, sem sombra de dúvida, vai elevar o nível da pesquisa, né, que está em construção. Muito obrigada. Primeiro pela professora Marilda Flores, né, ela tentar responder, né, a questão que ela colocou. Logo no início da pesquisa foi, né, eu e o meu orientador e também coautor do trabalho, essa grande questão: qual é o diferencial que a Igreja Metodista tem, né, nessa educação, qual é essa contribuição, já que a gente pensar nesse contexto, a questão da educação, né, em Angola, nessa questão da educação formal, como bem disse a professora Antônia Lenilma, ela é uma educação pensada, né, inicialmente para os filhos dos portugueses que viviam em Angola, e depois, né, por uma questão política e econômica pensada para essas elites que vão se forjando nesse contexto, né, ainda no processo esse processo colonial que Angola vivia, nessa relação imbricada de Angola e Portugal, né? Então, se pensar nesse contexto, a educação, ela
em Angola, essa educação formal, ela esteve na mão da educação cristã, né? E aí só depois aí tem essa relação, né, dessa questão da colonização, que não é só o Estado, mas também a presença da religião nesse processo colonial. E aí a gente está falando, né, especialmente do catolicismo. E aí qual é esse grande diferencial, quais são essas contribuições em parte, né, que o metodismo ele vem fazendo. Então, aí, com a presença metodista, que é uma presença, ora, conflituosa com o Estado, porque o metodismo ele tem, inicialmente, lá, né, com seus fundadores, uma política educacional voltada para a educação de massas, então, isso não é bom, né, os ideários lá, né, revolucionários, mas lembrando que esses ideários vêm desse metodismo que sai dos Estados Unidos para Angola, e eu já respondo também a pergunta do professor Ronaldo, e aí né, durante a pesquisa a gente viu uma série de metodismo, e aí assim, como assim tem muitos metodismos, que metodismo é esse? Mas dentro da pesquisa é o metodismo episcopal. Tanto que, né, aí já fazendo a relação com a pesquisa da professora Antônia, só para a gente exemplificar esses diferentes metodismos, não só em Angola, mas também em outros países do continente africano. Então, aí lá algumas das características, né? Uma das características que a gente está analisando é justamente a questão de como essa educação foi forjada. A educação metodista episcopal, nesse primeiro momento, e também por causa dessas tensões aí com Portugal, questão de fronteira mesmo, o metodismo episcopal ele acaba indo para a região de Malange, que a gente fala, né, dessas zonas rurais ou interiores. Então, essa região, ela não é uma região efetivamente que está a presença significativa, né, do cristianismo, ou mesmo do Estado, sendo que o Estado, efetivamente, a educação pensada pelo Estado para Angola é somente lá a partir do século XX, né? Mas aí só para fazer um paralelo. E com isso tem o acesso dessa educação formal, né, para essas pessoas da região de Malange, que é onde eu inicialmente vou, né, pesquisar para depois só ir para a capital. Então, eu faço o processo inverso, né? Porque realmente em Luanda, na capital, e aí muito bem colocado pela professora, e se depois ela me permitir, queria trocar figurinhas com ela, né, no privado, porque ela também pesquisa. E aí essa região, né, essa capital, que é muito pesquisada, que é centrada nessas elites que estão lá, né, elites angolanas, e que estudam, a Deolinda, ela vem do interior. Né? Então, ela vem dessa perspectiva e dessa educação metodista forjada nessas zonas rurais. E aí, obviamente, que no mesmo pé que se tem essa educação formal, a gente percebe, né, em alguns pontos, que tem uma questão. Né? O metodismo não chegou lá e foi, né, o Salvador, entre muitas aspas. Não, teve essa educação, teve acesso a essa educação, e aí entra a questão da língua, né? O metodismo episcopal, especialmente, trabalhou com um grupo étnico que são os quibundos, que é a Deolinda, que é da Deolinda. E aí, mais uma vez, respondendo também a pergunta do professor Ronaldo, a questão dos assimilados, né, porque tem essa surge essa categoria, que é uma categoria, né, a partir do colono, né, a questão dos assimilados. Quem eram os assimilados em Angola? Quem foram considerados assimilados em Angola, que eram aquelas pessoas que tinham todo um processo, né, para se passar, né, para se tornar um assimilado, ou seja, os modos europeu, né, ao modo português, então, tanto da vestimenta, da questão da língua, do falado, da casa, então, era nessa perspectiva, né, e aí, mas a Deolinda é quibundo, então, o senhor me causou uma importante reflexão aí, né? Eu lhe agradeço para se pensar realmente, para a gente não cair nesses equívocos, né?
enfim. E aí, voltando, né, à pesquisa, a pergunta da professora, já para finalizar, para não tomar o tempo dos que estão aqui na sala, o acesso à educação é um ponto, né, partindo dos interiores. A Deolinda, ela vai para a região para estudar, né, para a capital, e ela fica com a tia dela, que é a mãe do Agostinho Neto, que também passou por esse processo metodista, mas ela vai depois, né? Então, lá que ela dá continuidade nos estudos. E aí tem a influência do pai dela, que também fez parte do metodismo, e aí outro ponto que eu queria destacar também dessa educação metodista é a questão da língua, porque é um grande desse divisor, né? A língua. O metodismo ensinava tanto, né, na língua, no português, mas também tinha-se uma concepção de aprender a língua, né, dessa etnia, em específico do quibundo, para ensinar. Então, isso é um diferencial, porque quando a Deolinda entra no MPLA e começa, né, esses entraves, né, anticoloniais, ela tem esse papel também através da língua, porque a Deolinda falava várias línguas e aprendeu várias línguas, isso dentro dessa educação formal. Então, ela fez o processo de tradução do quibundo para o português, do português para o francês, e assim, né, tem esses pontos. E aí, com o clandestino para quem? Né? Instigante essa pergunta, o clandestino para quem? Realmente, já lá na minha pesquisa, né, na minha dissertação, que ainda está sendo construída, é um dos questionamentos, é um dos grandes conflitos, porque a Deolinda mesmo no diário, ora, ela coloca, né, o espaço, né, a igreja como um espaço de clandestino, mas clandestino para eles, né, para esses angolanos, e tanto que o tema do trabalho que eu trouxe hoje aqui, que é um recorte, né, de uma passagem dela, do diário dela, é justamente enfatizando isso. E, né, então, mesmo ela sendo educada pela Igreja Metodista e aí dentro do metodismo, né, episcopal, ela faz essas grandes críticas, né, e aí a gente usa não só o metodismo, como também ao próprio MPLA, e aí eu uso muito a Margarida Paredes, né, nessa relação, para fazer essa relação, para entender, porque ela... E aí, depois, eu analiso os outros documentos, né, quando está nesse processo já da volta da Deolinda, especialmente na luta armada, da volta da Deolinda do Brasil, que ela ficou 2 anos aqui, quase 2 anos, tem-se essa questão do metodismo, onde é que o metodismo se entra. Então, eu vi de uns reverendos do metodismo que eles fazem, né, eles escrevem, tem algumas coisas pensando essa Angola, mas quem está na luta e quem é atacado pela PIDE, né, são esses angolanos que fazem parte. Então, eles usam o espaço metodista para fazer, né, para viver e estar nessa clandestinidade, nessa luta. É isso, espero ter respondido. Obrigado. Agradeço também a presença aqui do professor Luiz Augusto, não é, Pinheiro Leal, que orientou também a Leila Elias, né? É isso. Tá bom? Então, vamos lá rapidamente. A Leila tem alguma consideração? E tal. Leila. Oi. Gente, eu só pedi, sejam bem sucintos, porque a gente tem que começar o outro simpósio daqui 10 minutos. Então vamos ser bem sucintos. E a gente pode continuar também o diálogo, né? Vocês peguem o contato dos coordenadores e a gente pode continuar esse diálogo, tá bom? Olá, posso? Olá, pode falar. Então, agradeço as contribuições também da professora Marilda, né, do professor Ronald. Ela me solicitou que eu explanasse um pouco sobre a questão dos manuais de alfabetização, né, como é que eles eram utilizados. Então, os manuais de alfabetização, eles foram elaborados ali pelo Centro de Estudos Angolanos a partir de 1965, né?
e a Maria do Carmo Reis integrava esse centro. Os manuais de alfabetização, eles são encontrados, né, de forma tranquila nos arquivos digitais, e é interessante como é que eles eram, como é que eles são produzidos, né? Na verdade, ele também, nesses manuais, eles utilizam como base, segundo o que a gente pesquisou, esse método de base do Paulo Freire, que era o método utilizado da sociodramatização. Por exemplo, eu vou citar aqui. Lá no manual, o que está escrito, por exemplo? Tinha lá lá, li, lo, lu. Né? Está lá escrito essas sílabas. Aí, qual era o intuito? Lá, geralmente, eles faziam, montavam as palavrinhas e sempre tinha alguma referência a uma questão militante, uma questão, por exemplo, luta. Outro ponto interessante, gui. Aí, o que eles sempre utilizavam lá no roteirozinho? Guerra, guerreiro, guerrilha, guerrilheiro. Então, eles sempre traziam nesses manuais de alguma referência com relação a uma base ideológica, né? Uma base de formação militante para essas crianças e jovens que eram formados especificamente, e esses manuais eram utilizados nos centros de instrução revolucionária, como eram conhecidos, né? Que eram formação de crianças e jovens para a militância. E outra questão, a professora perguntou se esses manuais foram utilizados, né? O MPLA, que era o Movimento Popular de Libertação de Angola, foi o que ali, né, no contexto, saiu vencedor aí nesse processo da Guerra Civil pela Independência, né, entre os partidos ali, que ainda não eram partidos, mas a gente, para simplificar, fala um pouquinho nesse sentido. E a partir de 75, né? E esses manuais, eles foram, sim, implementados, assim, saindo dos centros já para a população em geral, né? Nas escolas, esses manuais foram utilizados dessa forma, e eles tinham esse sentido, né? De sempre colocar aí, né? Fazer a referência em algum ponto, trazendo a luta, a guerrilha, para a formação dessas crianças, tá? Já o professor Ronald, ele comentou sobre a questão, né, de como que a Maria do Céu do Carmo Reis aí fez parte da frente de unidade angolana, sendo que ela era uma mulher entre vários homens ali. A questão, eu não vi, né, durante a pesquisa, esse ponto com relação à questão de gênero, a ela participar. Não, era mais a questão que o outro colega também comentou, a questão étnicas, né? Mais questões étnicas que impedia, que ela sempre teve vontade, por exemplo, o grande objetivo dela, desde que ela se inseriu nesses grupos, era a participação na luta armada, pegar em armas. Só que ela, como mestiça, né, filha de pai português e de mãe angolana, esse sempre foi o grande, digamos assim, a grande barreira que ela teve em adentrar a luta armada, porque as questões étnicas lá em Angola eram muito fortes, né? Questão de negro contra o branco, enfim. Isso o outro colega também pautou, né, na pesquisa dele. E esse sempre foi a grande barreira dela de participar da luta armada. Tanto que a frente de unidade, né, quando eles se juntam, diz que justamente tem esse objetivo de juntar todos esses grupos étnicos que tinham muitas disputas, né? E eu não vi, durante a pesquisa, essa questão dela ser mulher e ser impedida de participar, de fazer parte dos grupos. Não, eu via mais questões étnicas, né? Questões de... Tanto que só um tempo depois, já em 69, né, quase 70 ali, que ela consegue, de forma mais específica, adentrar o MPLA, né? Mas não na luta armada como ela queria, mas na questão educacional, participando do centro e criando esses manuais e, né, a questão ligadas a estudo, né, a formação, não de luta armada, como sempre foi o objetivo dela. Então, eu não vi questões dela ser mulher e não poder participar, né? Era mais questões étnicas. É isso, gente. Obrigada. Muito obrigado. O Felisberto levantou a mão. Por favor, Felisberto. Obrigado, professor Silas. Mais uma vez eu agradeço pela oportunidade de participar desta roda de reflexão sobre temas interessantes e fundamentalmente associados ao país do qual eu tenho um vínculo pelo nascimento. Portanto, eu queria
dizer, que não disse na minha primeira intervenção, sou estudante do curso de mestrado em ensino da história da África, de uma instituição sediada aqui em Angola, o ISCED Huila, que é o Instituto Superior de Ciências da Educação da Huila. A Huila é uma província do interior da Angola. Dizer que eu agradeço profundamente por todas as contribuições da professora Marilda, do professor Ronald e também do professor Silas. E assim, muito telegraficamente, eu vou não responder, mas tentar dar algum subsídio em relação a essas questões bem colocadas. Porque a professora Marilda pergunta por que não há interesse nacional na discussão dos eventos de extrema violência. É um pouquinho daquilo que já foi dito pelo Ronald. Estes eventos que marcaram o processo histórico angolano, eventos de extrema violência, esses constituem ainda alguns tabus no seio da sociedade angolana, principalmente porque grande parte dos estados intervenientes ainda vivem, e as vítimas também, tanto ainda estão tanto em vida, e há muitos receios, e aqui uma espécie de silenciamento, porque pensa-se em Angola que não falar desses eventos é uma forma de construir a paz. Mas nós hoje percebemos que a emergência de uma outra geração que não tem uma memória vivida desses eventos, que falam de forma muito mais aberta sobre o 27 de maio, falam sobre o genocídio, o holocausto vimundo de 1992, e aqui foi muito bem pontuado pelo professor Ronald. Eu faço aqui uma espécie de deslocamento conceitual do termo holocausto, de um contexto europeu, ocidental, se quisermos, para africano, para, digamos assim, falar de um evento que pessoalmente toca-me, porque o professor Ronald falou que é preciso dar uma dimensão de rosto a esses eventos. Eu podia aqui citar nomes de pessoas que foram vítimas destes eventos de 1992, falar de um senhor, Pedro Chinjamba, digo assim, de Ngulawa, Pedro Albino, de Marcolino Luciano. Se perceberem, Marcolino Luciano, tanto sobrenome Luciano, é o meu pai, que também foi vítima desses eventos de 1992. Portanto, são assuntos que nos tocam muito diretamente. Porque desde 1975 a 1991, quando Angola faz uma guinada para o multipartidarismo e a introdução da democracia como regime político em Angola, durante esse processo todo, esse período todo, a educação andou quase que ideologicamente sequestrada. Havia uma espécie de dimensão ideológica que foi atribuída à educação. A Leila falou muito bem dos manuais que eram produzidos. Esses manuais eram produzidos por entidades associadas ao partido MPLA. Portanto, era uma educação que respondia à ideologia do partido que governava o país. E ainda hoje isso é, digamos, visível. Eu, portanto, podia aqui avançar a questão do programa da grade curricular da disciplina de História da 12ª classe, que é a classe terminal do segundo ciclo do ensino secundário. Ela ela configura um conteúdo que aborda essa questão sobre a guerra civil angolana e os processos que decorreram desta guerra, e aqui destacar o 27 de maio, assim como o Holocausto vimundo de 1992. Esse último é um assunto que nós não encontramos respaldo ao nível dos programas, porque não interessa a quem elabora os programas curriculares das várias classes que compreendem o sistema de ensino angolano abordar sobre esses assuntos, porque é um assunto que fragiliza a posição política, porque aqui também a dimensão do aproveitamento, da instrumentalização da educação com fins políticos. E eu falo aqui educação escolarizada, educação formal e, fundamentalmente, o ensino da história em Angola. Há quem diga mesmo que a história contemporânea de Angola ela é um processo que ainda deve, digamos assim, acontecer, a construção da verdadeira história de Angola. Portanto, quem acompanhou este ano o Presidente da República, em 2019, João Lourenço, eu vou já terminar, ele criou uma comissão para ajudar no processo de reconstrução nacional, de pacificação, e uma das funções dessa comissão é devolver as ossadas das vítimas desses genocídios políticos
ocorridos em Angola, de 75 até 2002, quando nós alcançamos a paz política. E é interessante, o Ronald fala aqui do luto de longa duração. Eu achei interessante ver os familiares de Nito Alves e outros intervenientes daquele processo foram vítimas do 25 de maio. Ao receberem as ossadas dos seus familiares, 45 anos depois, eles mergulhados num mar de lágrima, de comoção, que mexia a alma de qualquer insensível. Portanto, é só para dizer que, em contexto cultural, banto, a elaboração do luto, ela termina com o sepultamento do corpo no solo. Portanto, durante esses 45 anos, esses indivíduos que não tinham acesso ao corpo dos seus entes queridos, eles viveram um período longo de dor, de luto, de pesar. E isso, naturalmente, criou no seio da sociedade angolana muitos ressentimentos que minam o processo de construção da paz. Por isso é que nós olhamos para essa questão da dimensão da educação pela paz. E eu vou já terminando falando aqui sobre a lei de bases do sistema de educação e ensino, a lei 17/16, que tem como um dos fins a construção de uma sociedade de paz. Mas que paz nós queremos construir? Uma paz baseada no ensino da história contado pelo lado vencedor, que acaba por branquear algumas páginas da história para preservar a sua posição de hegemonia político-partidária e governativa? Não. Nós hoje temos um setor que muito contribui para a construção da paz, que é a Igreja. E nós aqui em Angola falamos muito sobre a questão da reconciliação nacional, baseada no perdão efetivo. E no outro webinar, eu fiz essa mesma abordagem, o professor Ronald deve estar recordado, quando falamos sobre esses assuntos numa conferência que o ICED do AMBO realizou. É a questão que a Bíblia diz, que nenhuma raiz da amargura brote nos vossos corações, e por ela muitos se contaminem. Portanto, esses jovens que não viveram diretamente aqueles eventos, a memória contada desses eventos cria ressentimentos que vão sendo reproduzidos cotidianamente, acabam por minar esse processo da paz. Graças a Deus, em Angola, e eu falo como alguém que é órfão de alguém que morreu nesse processo de 1992, nós hoje estamos a trilhar um outro caminho. Uma outra abordagem estamos a emprestar a esse contexto da construção da paz, ultrapassando a dimensão política e olhando para a questão da justiça não retributiva, mas a justiça, digamos assim, de construção da paz, do perdão, da reconciliação, do reconhecimento destes passivos todos. Portanto, eu quando falo desses assuntos eu emociono-me um pouquinho, portanto, queria mais uma vez agradecer e agradecer mesmo à Universidade do Estado do Rio de Janeiro por essa oportunidade e naturalmente outras questões vamos partilhando com os coordenadores em outros contextos. Muito obrigado. Tá bom, muito obrigado, Felisberto. Então, infelizmente a gente não vai poder continuar, porque já está avançado, temos outro simpósio agora, mas quero agradecer aqui a Antônia Lenilma, Menezes, a Daelen, a Leila, Elias, o Felisberto, o Luciano, o professor Luiz Augusto, Pierre Leal, e os coordenadores aqui que participaram, o Ronald, a Marilda. Então, esse aqui foi o simpósio 9, Educação e Colonialismos na África, né, do 3º Seminário Internacional África, tá bom? Então, eu convido vocês a continuarem também, a acompanhar os outros simpósios online. Agora a gente vai começar o simpósio 10, tá bom? Então, muito obrigado, agradeço a todos, vamos encerrar a gravação, tá bom? E até o próximo.